But above all, I think we've been winning the big argument about what our country now needs. And we desperately need in Britain a general election. Escândalo envolvendo despesas de deputados abala 800 anos de tradição do parlamento britânico e gera pressões por reformas profundas. Enquanto em Londres vários políticos renunciaram, inclusive o presidente da Câmara dos Comuns, aqui no Brasil a cada dia surgem novos casos sem consequências sérias. O Sem Fronteiras desta semana quer saber até que ponto desvios e comportamentos de parlamentares, como esses que aconteceram no Reino Unido e aqui no Brasil, podem ser combatidos apenas nos seus sintomas ou exigem uma reforma política. O governo britânico de Gordon Brown enfrenta sua maior crise. Pode até cair, por vários motivos. Mas o que entornou o caldo da opinião pública foi um escândalo envolvendo gastos de deputados. Ministros renunciaram, embora mudanças no gabinete já estivessem previstas. Tudo isso em meio a eleições locais e para o Parlamento Europeu, com previsões sombrias para o Partido Trabalhista. O líder conservador se aproveita e repete seu mantra. He told us he had the right team to take the country forward. That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes. Why doesn't he take the one act of authority left to him? Get down to the palace, ask for a dissolution, call that election. Lock the door. Os honrados cavaleiros do Parlamento Britânico, conforme os deputados aqui são chamados formalmente em plenário, foram pegos recheando seus relatórios de despesas reembolsáveis pelos cofres públicos. Order! Order! Novos casos aparecem diariamente a partir do furo de reportagem do jornal Daily Telegraph, que conseguiu um disco de computador com todas as informações sobre as contas dos deputados. Well, I suppose it's human nature, but it's totally irresponsible to, to spend taxpayers' money in an improper way. And I think there's a lot of MPs, very good MPs, and, they've been tarnished by the bad MPs and taken the money. Os detalhes humilhantes arrastam políticos de todos os partidos a menos de um ano de eleições nacionais, quando todas as 646 cadeiras da Câmara dos Comuns serão submetidas a voto popular. Lágrimas vão rolar. A vítima mais nobre até agora foi o presidente da Câmara, Michael Martin, que acabou renunciando. Seu erro maior foi além dos gastos com carro chapa branca para ir ao futebol, ou a decoração luxuosa de seu gabinete. Ele se mostrou indiferente aos abusos e resistiu às críticas. Virou bode expiatório, caiu, mas o público não se satisfez. Pesquisas de opinião constatam tamanha indignação do eleitorado que 40 deputados já anunciaram que não vão concorrer à reeleição. Um estudo da Universidade de Plymouth indica que mais da metade dos deputados atuais não voltará à Câmara após as eleições, seja por decisão das urnas ou por renúncia ao posto. Gordon Brown não é um deles, pois o escândalo não manchou o primeiro-ministro. Mas seu retorno mais provável após o voto será como líder da oposição, pois as pesquisas colocam os conservadores 20 pontos percentuais acima dos trabalhistas. Não surpreende que o líder atual do Partido Conservador, David Cameron, esteja à frente da campanha que pede eleições já. Ele quer virar primeiro-ministro. I think probably they should sort the things out first and then have an election. I think I'd admire Brown a lot if he called a general election now. I think that'd be a gutsy, morally the right thing to do. I think the system rots. Okay? Yeah. Yes, I think the fault is at the system. Do you think if we have elections now, it will sort out the problem? I'd like to see an election anyway. I'd like to see the present government get out. Bye-bye. Curioso nesse escândalo é que, até prova em contrário, os abusos não violam as leis, porque as regras são de tal forma flexíveis que acabam levando aos exageros. Tanto que a defesa principal dos acusados tem sido: só fiz o que a lei me autorizava. I did what I thought was
in line with the rules and the rules required. O problema maior se origina da permissão generosa para os deputados cobrarem reembolso pelos gastos com uma segunda residência em Londres, uma versão do apartamento funcional em Brasília ou auxílio moradia. No parlamento britânico, o deputado pode pedir reembolso pelos gastos com uma das residências, ou a da capital ou a de seu distrito. Uns cobraram por despesas muito além do aluguel e das taxas. Outros incluíram cortinas, móveis, tapetes, manutenção do jardim, assinatura de TV a cabo, comida de cachorro e até mesmo a construção de um abrigo para patos. Receberam tudo. O deputado aqui no parlamento em Londres, ao contrário de seu colega equivalente no Brasil, não pode ser cassado. Só os eleitores no distrito que ele representa podem removê-lo do cargo. E ainda assim, só em eleições gerais. A única exceção é se o deputado tiver cometido um crime comum e tiver sido condenado a uma pena de prisão de no mínimo 3 meses. Neste caso, sem imunidade parlamentar, ele sai daqui e vai para a cadeia. O partido pode aplicar como castigo o abandono de apoio oficial ao infrator, que já ocorreu com vários em meio ao escândalo, e a vergonha do ostracismo costuma levar o deputado a renunciar ao cargo. Mas se ele não tiver vergonha, pode ficar no posto até as eleições, com direito a salários e benefícios. O Sem Fronteiras em Londres procurou a Sociedade de Reforma Eleitoral, uma entidade independente que propõe mudanças no sistema político britânico. Well, the Conservatives, I think, David Cameron in particular has done well, through this crisis, and the way that he has responded. It might be argued it's much easier to respond if you're in opposition. If you're in government, if you come along with a proposal, you're going to be challenged. You've actually got to be able to deliver on it. So the government always is going to be in a more difficult position. It's going to take more time to work out what it is going to do. It's got somehow to seek a cross-party consensus on a lot of these issues. But certainly at the moment, it seems to be David Cameron who's making the running. How he will be judged by the electorate remains to be seen. Certainly the Conservative Party is well ahead in the opinion polls, but we have a saying in Britain that a week is a long time in politics. So you don't think a simple tightening of the rules will be enough to solve the problem? I think that we can solve the problem of MPs' expenses really quite easily. I think that the public reaction for a start will make in future politicians very wary about claiming expenses that they shouldn't. The fact that it is all out in the open as public knowledge. There is a new regime being brought in for the way in which politicians can claim their expenses. We also have another committee that is looking at taking a wider look at the way that the politicians and politics are funded. It's not really a reform. We need to look for ways in which you get to the whole culture of politics and how we begin to change that. And how are you going to do that? Well, there are many things that need to be on the agenda. Our argument here is that unless you have changing the electoral system as part of that agenda, other things are not going to work. The big complaint here is that we see members of parliament that have got little accountability back to their constituencies. Here we have single-member constituencies in which those elected, in most cases, are very, very safely elected, but these people don't actually feel threatened when it comes to an election. If they're standing in places, say, as a Conservative candidate, they're fairly sure that they're going to get back into Parliament. And at the same time, we have got a Parliament that cannot really hold the government to account. Don't you think the general public is a bit frustrated they're not getting enough punishment? These people don't, they want more blood? I think they may have already seen a little bit of blood. Certainly David Cameron has taken action in explaining to some of his members of Parliament that they're not going to be candidates in the next election. The Labour Party has set up a process by which they are investigating those who appear to be the worst offenders. And we can wait and see just what that process leads to. If you allow me to make a parallel here, in Brazil, for instance, when a member of parliament is accused of doing something unethical,
There's an ethics committee that examines his case, and if he's considered guilty, a vote is taken by the whole House. And if they go against him, he is expelled from Parliament, he or she. You don't think you should have something like that here? I think that amongst the proposals that people will look at this time will be the possibility of taking much tougher action. I mean, of course, we have the provision where if somebody has done something wrong, they can be suspended from Parliament, and of course, while they're suspended, they don't get their parliamentary salary. But more important, what it does for their political reputation, particularly when it's moving towards a general election, is quite serious. Some have been suggesting that we should have the possibility of the electors in a constituency being able to demand a recall, that perhaps if 5% of the electorate feels that there ought to be a referendum on the future of a member of Parliament, then okay, you would have effectively a rerun, you would have a referendum within the constituency, giving the voters the opportunity to say, no, we don't want that person, we want to open it up, we want to choose a new member of Parliament. 800 years of tradition of this Parliament, the so-called mother of all parliaments, a model worldwide. And then something like this happens. It's a big disappointment, isn't it? It does very much. Disappointment, I think, is a good description. I think, though, here we've got to be a little bit cautious about relying on this reputation we have as a sort of mother of parliaments that we have in this country. The fact that something is old doesn't necessarily mean that it is good. It may just mean that it's very much in need of modernization. No Congresso brasileiro, o cinismo foi a resposta de alguns parlamentares pegos em flagrante no mau uso das verbas oficiais. Eu disse, faça o que quiser. Eu estou me lixando para a opinião pública. Por incrível que pareça, o deputado tem alguma razão em não se preocupar. Pesquisa do Datafolha mostra que, apesar da sequência de escândalos, só 34% de mais de 5 mil entrevistados consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo. 41% dizem que ele é apenas regular e 19% vão mais longe. O Congresso é ótimo e bom. E isso depois da revelação do castelo medieval da família do deputado Edmar Moreira, da mansão do ex-diretor-geral do Senado, da farra das passagens aéreas, do pagamento de horas extras nas férias do Senado e das irregularidades no pagamento de auxílio moradia, inclusive para o ex-presidente da República, José Sarney. Era o que realmente estavam depositando na minha conta auxílio moradia, mas eu já mandei dizer que retirassem, porque eu nunca requeri e tinha a impressão de que não estava recebendo auxílio moradia. Uma opinião pública em parte alheia, soma-se à tradição brasileira de os escândalos morrerem com o tempo, sem consequências sérias para os envolvidos. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, acusado em 2007 de receber ajuda de um lobista de empreiteira, renunciou ao cargo de presidente do Senado, mas foi absolvido por seus pares. Hoje voltou a ser um dos mais influentes políticos do Congresso. O que nos diferencia dos britânicos? Um dos parlamentares apanhado na farra das passagens, Fernando Gabeira, pediu desculpas e devolveu dinheiro. Para ele, a diferença é cultural. Nos países anglo-saxônicos e outros, há uma severidade maior ao julgar a confusão entre o dinheiro público e o dinheiro particular. Há uma condenação maior. Mas o Brasil está caminhando rapidamente para se aproximar desse modelo. A segunda diferença é que a pressão na Inglaterra é uma pressão mais atraente para quem a faz, porque você pode chegar a dissolver o parlamento, a chegar a novas eleições. Aqui no Brasil você tem que esperar de qualquer jeito a eleição que virá no calendário eleitoral. O sistema parlamentarista te permite isso. A terceira diferença, também importante, é que lá não tem saída. Você pede desculpa e devolve o dinheiro. Nunca me passou pela cabeça que no parlamento, até na Câmara dos Comuns, essas coisas podiam acontecer. Aconteceram.
Mas no momento que veio à tona, a resposta foi imediata. Imediata. As pessoas que cometeram o delito estão pagando. Isso acontece lá porque você tem uma opinião pública que cobra, que é organizada e que tem um controle sobre o desempenho dos mandatos, dos parlamentares. No Brasil, esse controle não existe. Há uma fragilidade em termos de cobrança de controle da opinião pública. E também porque o eleitor não se sente soberano, ele não confia, ele não acredita no seu poder, no seu voto. Se o Congresso Nacional, em especial o Senado, onde eu pertenço, tivesse um processo razoável de transparência, metade ou quase 80% do que aconteceu aqui dentro do Senado não teria acontecido. Para Maria Hermínia Tavares de Almeida, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a palavra transparência é chave no controle da corrupção e no controle do mau uso de verbas públicas. Ao Sem Fronteiras, ela analisou a atual fase do Congresso brasileiro. Seria este o pior momento na história de nosso parlamento em período democrático? Como explicar que o prestígio do Congresso, medido por pesquisas, ele não tem uma queda profunda como a gente imaginaria que teria diante de todas essas notícias que nós tivemos desde o começo do ano? Os meus colegas que trabalham com opinião pública sempre insistem que as pessoas, né, a população é muito realista com relação ao que esperar dos políticos. Né? Não existe essa ideia de que os políticos são pessoas acima do bem e do mal e, portanto, quando são pegos numa situação delicada, né, isso faz com que seu prestígio caia. A população não tem uma boa imagem dos políticos. Acho que é assim, né, que a política é importante, mas que é feita por gente que, se tiver oportunidade, cometerá, né, alguma infração, alguma coisa. Então, eu acho que é uma visão mais desencantada do sistema político e da vida política, e realista, e portanto não é uma surpresa, né? Não é que o Congresso nunca foi muito bem avaliado, até porque a atividade do congressista é uma atividade de difícil entendimento, né, para os indivíduos que têm outro tipo de experiência profissional, né? Fala-se muito que a solução seria fazer a reforma política, fortalecer os partidos, por exemplo, implantar o voto distrital, mas a Inglaterra tem partidos fortes, voto distrital, e acaba de entrar na mais séria crise por causa de mau uso de verbas públicas em 800 anos. Como é que nós ficamos? Mas, olha, não há nenhuma evidência que o parlamento brasileiro seja uma exceção, não é? Existem problemas do mesmo tipo, agora estamos vendo no parlamento inglês. A história política dos Estados Unidos é atravessada por episódios desse tipo, e eu acho que não tem nada a ver com a reforma política. Não temos nenhuma evidência que sistemas eleitorais, porque a reforma política diz respeito a sistemas eleitorais, voto né? distrital, ou distrital, lista voto fechada, proporcional, fechado, aberto. Não, mas nenhuma evidência que exista relação entre isso e um comportamento desviante dos parlamentares. Ao contrário, pouco que se sabe é que sistema distrital favorece isso. Não é? Favorece o que? O mau uso? Toda a literatura sobre corrupção política nos Estados Unidos mostra que no sistema distrital o parlamentar é dono do seu distrito. Eu acho que a solução vai um pouco na direção do que estamos fazendo, ou seja, de aumentar os mecanismos de alerta que existem, uma imprensa atenta, organizações da opinião pública atenta, o que faz com que o preço, né, o risco de ser pego em flagrante aumente, portanto, o custo, né, de atitudes desse tipo aumente também. Eu acho que é outro lado que nos falta e muito são mecanismos de punição, né? Mecanismos que, na verdade, aumentem exatamente o
Com a perda do mandato. Com a perda do mandato. Você veja, na Inglaterra, o speaker da Câmara, lá, o presidente da Câmara, teve que pedir demissão, apesar de ele não estar diretamente envolvido em nenhuma conduta ilícita. Ele pediu demissão porque, de alguma maneira, a sua legitimidade, vamos dizer assim, a sua reputação foi arranhada pelo fato de ele não ter feito nada com relação ao que estava acontecendo. Aqui, quer dizer, parlamentares... O presidente do Senado. Pois é, aqui parlamentares que tiveram, né, sabidamente envolvidos com casos de corrupção, de condutas ilícitas, etc., acabam voltando. Num certo momento ele parecia que ia ser punido, né? Ele acaba voltando e assumindo um papel importante. Então, isso é que precisa... eu acho que é isso que precisa mudar. Né? Agora, é uma conduta que tem que mudar, tem que mudar a conduta das lideranças políticas, mas tem que mudar também, vamos dizer assim, uma certa aceitação, né? Um certo cinismo com relação à política. É como se eles são assim mesmo, então tanto faz. Essa é uma atitude também negativa. Eu acho que é uma atitude negativa. Né? Eu acho que é uma atitude negativa. Se há dúvidas de que uma reforma política seja a solução, alguns remédios podem ser aplicados imediatamente. Transparência, punição, prestação de contas por parte dos parlamentares e uma opinião pública que vigie permanentemente o trabalho de seus representantes.